convidado hoje aqui no Jornal 96 é o advogado, mestre em Direito Constitucional, Felipe Maciel. A gente vai comentar e avaliar o ano do Judiciário e o dia de ontem. Um dia marcado por decisões polêmicas e em cima da hora, a poucos minutos do fim do ano e do início do recesso do Judiciário. Bom dia, doutor Felipe. Bom dia, Diógenes. É um prazer estar aqui novamente no seu programa. Tem sido assim nos últimos anos. Muitos ministros do Supremo Tribunal Federal têm tomado decisões polêmicas no apagar das luzes do ano. O que é que está acontecendo com o Supremo Tribunal Federal na sua avaliação? Acho que o problema não passa apenas pelo Supremo Tribunal Federal. A gente vive no Brasil uma crise de insegurança jurídica. É um dos princípios que rege o Estado Democrático de Direito é a segurança jurídica, a previsibilidade das decisões e do que acontece. Hoje em dia a gente não sabe, não se pode prever o que vai acontecer, não apenas num processo que eventualmente tramite numa Corte Suprema, mas também às vezes no nosso dia a dia. Isso passa por algo que até se tentou recentemente combater com o novo Código de Processo Civil, que é o respeito aos chamados precedentes, né? Quando se decide, quando se cria um entendimento jurídico, esse entendimento merece ser respeitado numa tentativa de fazer com que nós tenhamos essa maior segurança jurídica, mas especialmente no Supremo Tribunal Federal, que é uma corte composta por 11 ministros e que naturalmente são 11 cabeças diferentes, e essas cabeças têm pensado e têm decidido muito mais conforme as suas próprias convicções do que respeitando decisões anteriores que a própria corte já havia tomado. Leva de conta o que o senhor está dizendo, quer dizer, o princípio da colegialidade, que às vezes é muito lembrado nos votos de cada um deles, não vem sendo respeitado. Não vem sendo. E especialmente nesse caso específico da prisão em segunda instância, nós temos desde 2016, desde que houve a mudança de entendimento, que nós tínhamos de 88 até 2009 o entendimento de que cabia a prisão em segunda instância. Era o entendimento até então vigente. Nós tivemos uma mudança de entendimento, passou-se a se entender que não cabia a prisão em segunda instância, e aí houve essa reviravolta. Desde que houve essa reviravolta, e a gente tem que associar isso ao momento político do país. Político e também, vamos dizer assim, das grandes operações que nós passamos a ter. Não é apenas A, B ou C. Vocês vejam que ontem, se a decisão prevalecesse, eu imagino que a gente vai falar sobre ela, né? O Ministério Público Federal estimava que 169 mil pessoas apenados poderiam ser beneficiadas. Exato. Né? Então nós não temos aí apenas o ex-presidente. Nós temos Mas o alvo principal do benefício era ele, né? A princípio. Fica difícil para nós fazermos esse tipo de análise, principalmente quando nós temos, ainda que nós cogitemos de um direcionamento de entendimento, né, de decisão, o que é muito perigoso, o que é muito não é saudável do ponto de vista democrático, vamos dizer assim. Mas existem diversos outros grupos políticos, empresariados, pessoas com força política de fato, segmentos da sociedade que de uns tempos para cá passaram a ser alvos de operações. E visitar as celas do país. Perfeito. Né? Então, não é toda essa discussão, claro, que hoje o apenado mais ilustre discutido é o ex-presidente Lula, mas não passa só por isso. E nós temos, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, duas formas de se discutir a matéria. Uma através de processos individuais, que são chamados habeas corpus, recursos extraordinários, enfim, quando o próprio réu recorre e discute isso no seu processo. E nós temos outras duas ações, duas outras formas de se discutir, que são através das ações diretas de inconstitucionalidade ou declaratórias de constitucionalidade. Eu sei que são termos, né, que o cidadão comum não estão acostumados, mas em resumo, o que é que isso quer dizer? Que a interpretação da lei é discutida genericamente, não para beneficiar A, B ou C, mas para se discutir como essa lei deve ser interpretada. E o que é que se discute? O Código de Processo Penal diz
que estabelece quais as hipóteses de prisão, quando e como o cidadão pode ser preso. E ele não coloca expressamente no seu texto a prisão em segunda instância. Então se interpreta, desde 88, que se tenta interpretar esse dispositivo à luz da Constituição. E o entendimento firmado em fevereiro de 2016 foi no sentido de que, por 7-4, naquela oportunidade, o STF mudou o entendimento de que o CPP, o Código de Processo Penal, deve ser interpretado no sentido de poder haver, de ser lícita a chamada execução provisória da pena. Isso foi em 2016. E como? Na cautelar. O que é a cautelar? É uma decisão provisória, ainda não é a adesão definitiva. Embora aqueles entendimentos, em regra, dificilmente mudam. O problema é que mudou. 2 ministros mudaram de entendimento, especialmente os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, primeiro Toffoli e depois Gilmar Mendes, e aí nós passamos a ter um cenário, em vez de um 7-4, de um 6-5 contrário. Mas não dá para o país viver a cada mudança na composição do Supremo Tribunal Federal, perfeito, revisitando temas que já foram decididos. Principalmente porque a mudança de entendimento de uma corte, seja ela o Supremo Tribunal Federal, seja qualquer tribunal, não deve passar pela mudança da composição. E aí nós tivemos... eu lembro que a última vez que eu estive aqui foi justamente... A gente tratou disso também. Eu acho que no dia seguinte, aquele domingo bem movimentado, em que o desembargador Rogério Favreto, exatamente no domingo, TRF4 lá em Porto Alegre, num plantão, concedeu um habeas corpus naquela feita, né, ao presidente Lula, no mesmo dia o TRF derrubou. E se está criando uma expectativa muito grande, porque quando o habeas corpus do presidente Lula foi julgado, e isso depois do STF ter mudado de entendimento, a ministra Rosa Weber acompanhou a posição do colegiado. Ela deixou claro que não acompanhava a maioria. No mérito, ela tinha uma posição Isso. de aguardar os recursos para o cumprimento da pena, né? Mas em respeito ao que havia sido decidido, ela acompanhava. Então se criou uma expectativa de que, quando o Supremo Tribunal Federal voltar a decidir a matéria, existe uma expectativa de que o entendimento volte a ser o anterior. E o atual presidente Dias Toffoli já previu que esse julgamento deve acontecer mais ou menos em abril. Eu tenho aqui a data do próximo ano. Dia 10 de abril. 10 de abril. O julgamento está marcado. Mas não se pode afirmar isso. A gente não pode, não podemos antecipar votos. A própria ministra Rosa Weber pode, e eu acho que ela não estaria equivocada em dizer que também no mérito acompanha o colegiado por conta da decisão anterior. E né? em razão da estabilidade das decisões. Porque nós não podemos, como você bem disse, transformar não apenas nesse assunto, tema, mas qualquer outro sensível. A composição do Supremo muda com frequência. Passou a mudar com menos frequência ultimamente por conta da alteração da idade máxima, que saiu de 70 para 75. Então as aposentadorias compulsórias diminuíram, né? Mas nós temos uma previsão de nos próximos 3 anos, o próprio Marco Aurélio está perto de se aposentar. Então, se a cada aposentadoria ou afastamento uma tese sensível como essa mudar, imaginemos o pandemônio que virará a nossa sociedade. E por conta da mudança no Executivo, que nós vamos ter agora uma mudança, troca de guarda no Executivo agora em janeiro, né? Você tem aí uma pressão para mudança de vários temas relacionados aos costumes, né? Decisões, inclusive, que foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal e que podem ser revisitadas por conta de uma mudança. Claro, e via Congresso Nacional, via também questionamentos da ordem constitucional. Então, você fala, eu falo do Executivo. Específico, por exemplo, na questão de... O Jair Bolsonaro é contra aborto. Sim. A questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, tudo isso pode ser revisitado, já foi decidido de alguma forma pelo Supremo. E pode ser decidido por pressão de um novo entendimento que existe por parte dessa maioria agora que toma conta do país. E se caminharmos para um cenário deste, que eu ainda acho que não vejo como tão... É possível, de fato é possível, especialmente dependendo de como será o diálogo e o relacionamento dele com o Poder Legislativo nesse início de mandato.
Mas o conservadorismo, que eventualmente force revisitação de debates como este, precisa estar presente também no próprio Poder Legislativo. E, a despeito de entendermos de uma forma ou de outra, né, de termos convicções ideológicas e pessoais de uma forma ou de outra, que eis também um ponto sensível de tudo isso. Em tese, quando a Corte Suprema decide acerca de uma matéria, entendendo que tal entendimento, decidindo que tal entendimento é o mais adequado à luz da Constituição, não cabe ao Poder Legislativo revisitar. Então, se o Supremo Tribunal Federal entendeu que a união entre pessoas do mesmo sexo, o casamento homoafetivo, né, que hoje é reconhecido inclusive para fins de casamento, que um dado momento era apenas a união estável, a interpretação mais adequada à luz da Constituição. É o costume mais aceito, né, pela sociedade? Não é nem do ponto de vista do costume aceito, do direito mesmo. Do direito em si, né, do que a nossa Constituição protege e o que nós não podemos discriminar, não tutelar do ponto de vista da sociedade. Não caberia ao Poder Legislativo mudar isso. Nós transformaríamos isso num debate, numa queda de braço que não se sustentaria, porque a posição final nessa matéria cabe ao Supremo Tribunal Federal. Então, esses assuntos, por exemplo, se questionou durante um tempo, é preciso mudar o Código de Processo Civil, é preciso mudar a Constituição para que diga expressamente é possível caso... Não. Há quem defenda isso. Há quem defenda, mas por quê? Porque nós temos uma espécie no Brasil de necessidade de uma carência legislativa, de como se a lei fosse resolver o problema. E a lei não resolve. Muitas vezes a lei só serve de fachada para gerar uma satisfação política ou para algum político dizer que fez. E dependendo do texto aprovado, gera outras interpretações, né? Perfeito. A hermenêutica que a gente aprende na academia, né? A interpretação. Então, dependendo do texto que está lá na lei, ele pode ser lido de várias formas. Por isso que, nesse caso, se a interpretação, se a decisão do Supremo Tribunal Federal está atendendo, e nós passamos a ter desde então, isso é inequívoco. O cidadão pode discordar, mas do ponto de vista social, nós passamos a ter uma situação de estabilidade. Nós já sabemos qual é a regra e passamos a nos comportar de acordo com ela. Se muda... Eu queria saber sua opinião sobre o cumprimento da pena a partir de uma decisão de segunda instância, sua opinião, e seu palpite para essa nova votação em abril. Vamos lá, primeiro para a sua opinião. Nós podemos dividir numa posição da política criminal da coisa, vamos dizer assim, do que deveria ser e uma posição do que é. Do ponto de vista da política criminal, o que eu quero dizer é isso. No cenário sociopolítico do Brasil, qual seria a regra que deveria prevalecer? Eu não tenho dúvidas de que a prisão em segunda instância é adequada, é necessária à sociedade brasileira. Por quê? Nós temos um poder judiciário lento, e quando... Lento que eu digo não no sentido de proteger A, B ou C. Porque muitos recursos, moroso. É muito mais do próprio sistema recursal do que, vamos dizer assim, não é porque o sistema protege. E no STJ e no STF, que são as instâncias superiores, não se rediscute fato. Não se discute se o sujeito cometeu ou não cometeu o crime, se ele é ou não é culpado. Se discutem questões objetivas de ilicitude, de um erro formal, no processo. Exatamente, questões que não revisitam os fatos. Então, a culpabilidade, o sujeito cometeu ou não cometeu, o fato aconteceu ou não aconteceu, a autoria e materialidade, isso se resolve na primeira e na segunda instância. E nós temos um percentual reduzidíssimo de decisões mudança, né? Que são mudadas no STJ e no STF. Então, não tenho dúvida quanto a isso. Na verdade, de reforma, né? De decisões isso, reformadas. Exatamente, né? De reformas quanto a isso. Do ponto de vista da minha opinião a respeito da discussão, isso pode parecer um pouco contraditório da minha parte dizer isso, mas da forma como está posta hoje no Código de Processo Penal, ele não é claro em dizer quais são as hipóteses de prisão em segunda instância.
Se nós fôssemos analisar isso do ponto de vista da estrita interpretação da lei, e a lei penal, processual penal, é um princípio que rege, ela deve ser interpretada em benefício do acusado, concluiria de que a prisão em segunda instância ela não é possível. O problema é que no Brasil a gente discute muito como a gente acha que deveria ser e não como é. Agora, a despeito disso, de academicamente, vamos dizer assim, numa discussão acadêmica, eu ter esse posicionamento de que a prisão em segunda instância hoje não estaria amparada pela ordem constitucional brasileira, eu acho que mais importante do que discutir isso é justamente discutir a questão dos precedentes, da estabilidade das decisões. Nós não podemos estar a cada momento rediscutindo o que a Suprema Corte decidiu. Nem tudo que se produz no direito nós concordamos. Então, para o cenário atual, uma vez que existe uma decisão proferida no ADC e que essa decisão tem força vinculante e obriga a todos, o que nós deveríamos ter é o cumprimento dela. Em abril, qual é o seu palpite? Se fosse um bolão, vamos dizer assim, né, para um palpite mesmo, eu arriscaria a mudança de entendimento. Mas não me surpreenderá se a ministra Rosa Weber mantiver o posicionamento. Parece que vai ser ela vai ser o fiel da balança. O fiel da balança, será certamente. Por que eu digo isso? O voto dela, inclusive, no julgamento do habeas corpus do presidente Lula, eu acho que foi um pouco mal interpretado, talvez, porque foi um voto muito extenso, que ela usou muita doutrina estrangeira, inclusive, mas um voto muito bem feito. E muito técnico, né? E para mim o voto dela foi extremamente coerente. O problema é que ela foi um pouco denso demais e em um dado momento confuso. A gente não sabia se ela iria para um caminho ou se iria pelo outro caminho. Mas ela demonstrou ter um respeito à colegialidade, como você disse. Então nada impede que ela diga, no mérito, pelas mesmas razões. Porque na verdade, hoje, da cautelar para o mérito, não muda. Na verdade, se nós observarmos por um ângulo, piora. Por que piora? Porque desde então até agora, e até abril, nós passamos a ter serão 3 anos de a sociedade regida, o sistema processual penal regido por essa regra. Aí você imagina se você muda essa regra. A colegialidade, o respeito ao precedente serve para isso. Para dar estabilidade. Exato, né? Então assim, não me surpreenderá, e eu não acho que ela estará equivocada se ela fizer isso. E se ela fizer, eu aplaudirei. Além dessa questão da segunda instância, que inclusive a liminar foi cassada pelo presidente da Corte, Antônio Dias Toffoli, nós tivemos outras decisões dos ministros. Uma, por exemplo, fazer o Senado, a eleição do Senado, voto aberto. Dá para se intrometer numa coisa interna corpo do Senado. Vocês vão do Marco Aurélio também ontem, né? A outra, Lewandowski, mandando o governo dar o aumento. Tem uma medida provisória e a decisão dele praticamente anula essa medida provisória, que não será votada até o dia 31, e a partir de janeiro é preciso dar aumento para o servidor público. E essa questão também da segunda instância. Então, decisões tomadas ontem no apagar das luzes, isso tem ocorrido todos os anos, né? Tem ocorrido. Nós vivemos um momento de uma crise entre os poderes constituídos. Isso é inquestionável. Executivo, legislativo, judiciário. Exatamente. E em todas as suas esferas, hein? Isso passa por vários... Aqui no nosso estado, a questão financeira, que vem desunindo, né, os poderes. Isso passa por uma série de fatores. Mas tem um que eu acho que... gera muito isso, que é o descrédito que nós passamos a ter o poder legislativo. Então, hoje em dia, o que o legislativo decide, hoje em dia não, já de um tempo, né? Nós deixamos de ter aquele sentimento de que aquilo é produto de um processo democrático, de que a lei deve ser respeitada, e ao mesmo tempo nós passamos a ter um crescimento muito grande do poder judiciário. E passamos a falar no ativismo judicial, né? Aliás, é um discurso do Toffoli hoje de tentar acabar com isso um pouco, né? Deixar o Supremo tranquilizar mais as coisas, dar uma estabilidade.
O que houve ontem causou ruído e colocou por terra essa tentativa dele. Isso, né? Isso é tão sério que muitas vezes nós não conseguimos distinguir. Quando o Poder Judiciário avança quando ele pode ir, por exemplo, nessa situação do casamento, a própria situação do aborto. Por que a situação do aborto pode ser decidida pelo Supremo? Porque, embora o Código Penal estabeleça as hipóteses que o aborto é permitido, você tem uma série de princípios envolvidos. A proteção à vida, a dignidade da mãe, né, em algumas circunstâncias, o seu direito, né, o direito da mulher ao corpo. Então, né? Tudo isso a gente pode discutir à luz do caso concreto e cabe à Corte Suprema de qualquer país decidir a respeito disso. Mas existem matérias que não. E a gente vem observado que vamos fugir um pouco de questões constitucionais, mas tivemos, por exemplo, há pouco mais de 2 anos, o Código de Processo Civil em vigor. E são regras objetivas, são regras claras. E mesmo assim, o STJ, por vezes, decide de forma completamente contrária. Infelizmente, nosso tempo acabou. Professor Felipe Maciel, assuntos importantes aqui, a gente iria pano para manga aqui para discutir outras questões. É verdade. Mas vamos deixar para 2019. Vamos. Com certeza sim. O senhor vai ser convocado aqui pra gente. Felipe Maciel, que assume agora em janeiro o cargo de diretor da Caixa de Assistência da nova diretoria da OAB do Rio Grande do Norte, né? Eleição vencida aí pelo Dr. Aldo Medeiros, que assume a presidência da OAB, e Felipe Maciel vai ser o diretor da Caixa de Assistência CARNE da OAB. Boa sorte na sua nova missão aí, além de tantas da sua vida profissional, hein? Agradeço, em qualquer disposição. É isso aí. O Jornal 96 vai ficando por aqui. A COPMED comunica aos seus cooperados que já notificou a Secretaria de Saúde, Municipal de Saúde, por não efetuar repasse no último dia 15 de dezembro, que serão paralisados os serviços, hein? Como não houve sinalização desse repasse, hoje, a partir das 7 horas, iniciou uma paralisação de acordo com as normas pré-estabelecidas pela cooperativa. Então, COPMED suspendeu os trabalhos. E aí não vai ter atendimento, né, dessa cooperativa nas UPAs, Hospital Municipal e Hospital dos Pescadores aqui em Natal. É isso aí. Vem aí, Fé na Vida com o Padre Francisco. Tchau, até amanhã.